autoridades, vou apresentar a professora Ruth Verdizen, que é arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutora pela FAUSP também. Recebeu o Prêmio CAPES 2006 de tese de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente é professora e pesquisadora PPI da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A professora tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projeto e pesquisa em arquitetura, atuando principalmente nos temas de arquitetura brasileira, arquitetura latino-americana, arquitetura moderna, arquitetura contemporânea, crítica de arquitetura, teoria de arquitetura e ensino de arquitetura. É coautora ou autora de vários artigos e livros, sendo os mais recentes Brasil, Arquiteturas após 1950, com o Bastos, de 2020, e Brutalist Connections, What They Stand For, de 2014. Leituras Críticas, de 2018, e Critical Readings, de 2019, que é um e-book que saiu em 2020. Não é isso, professora? Seja muito bem-vinda. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer primeiro ao José Antônio pelo convite muito gentil que foi feito, né? Quem dera estar aí num lugar mais quente, né? Que aqui é um dos dias mais frios do ano aqui, tá frio e úmido, mas pelo menos a gente está aquecido pela presença de todas e todos, né? E também agradecer a todos as colegas e os colegas presentes por estar aqui, né? Eu acompanhei a apresentação da Selma e da Gretchen com muito interesse e admiração realmente pelo trabalho que vocês fazem, colegas, porque a gente sabe o quão é trabalhoso, o quão é difícil, e são anos, né, de dedicação para construir um conhecimento a partir do zero, realmente, praticamente, né? Assim, sempre há uns antecedentes, mas é uma construção inédita, original que vocês estão fazendo e que é super importante e é a base de tudo o que vem depois, né? Então, eu acho que vocês é que são a nossa inspiração, assim, né? Realmente eu fico muito inspirada em ver esse trabalho, né? Propus como tema as revisões historiográficas, né? Que é o título do meu novo livro, né, que é uma coletânea de trabalhos de pesquisas, e aí eu resolvi apresentar um pouco essa pesquisa, não apresentar o livro, que isso vai ser feito mais tarde, aí, exatamente, também apresentar o livro, mas é apresentar como é que chegamos nesse livro, que é o resultado de uma série de pesquisas e de inquietações que vem de longa data, a gente vai trabalhando, né, desde algum tempo, né, quis também colocar esse cartaz que eu achei tão simpático, bonito, né? Ficou uma beleza, achei muito bacana. Então, eu vou começar aqui a questão que me incomoda, né? Quando eu estava pesquisando o brutalismo, que foi o tema do meu doutorado, do meu mestrado, do meu doutorado, eu encontrei um monte de informações importantes sobre obras brutalistas em todo o planeta, e que eram completamente contraditórias com o discurso, digamos, oficial, canônico do que o brutalismo era ou deixava de ser. Né? O discurso, inclusive na minha banca de doutorado, teve gente que falou assim, não, mas você discorda do Banham? Não, eu não discordo do Banham. O Banham estava trabalhando com uma quantidade de dados muito limitada, com uma quantidade de informações pequena sobre algumas obras europeias. A única obra latino-americana que ele cita, que é o Conjunto Habitacional no Chile, ele data de 65, eu fui nos arquivos e o data é 53 do projeto, ou seja, as poucas informações que ele tem sobre o resto do mundo são distorcidas. Então, ao ver as informações de base, de pesquisando as obras, suas datas, seus autores, monta-se um panorama completamente diferente daquele que esses livros de arquitetura moderna que são usados em todo o planeta, a gente usa também, né? Assim, esses livros eles apresentam um panorama do que seja a arquitetura moderna que é completamente limitado. Ele se baseia, né? Eu gosto de mostrar esse gráfico que o professor Fernando Lara preparou,
pegando só 4 desses livros, e com os alunos dele, ele levantou onde se localizam as obras, né? Então, 95% das obras citadas desses 4 livros estão acima do Trópico de Câncer, não é nem do Equador, né? O que, obviamente, a gente sabe que não é possível, não é? Todas as pesquisas que, por exemplo, Selma e Grete mostraram aqui agora, há uma quantidade enorme de informações, né? E que são simplesmente ignoradas. Claro, a gente pode continuar usando esses livros, mas eles talvez tivessem que mudar o título, né? Então, em vez de ser arquitetura moderna no mundo, teria que ser arquitetura moderna na Europa e mais uns pedacinhos aqui ou ali, né? Se eles mudassem o título, o conteúdo ficava bom, mas do jeito que o título está, ele induz uma série tem efeitos colaterais muito importantes. O primeiro deles é essa sensação de que a gente não pertence, de que os nossos trabalhos não pertencem, que as nossas obras não pertencem, que os nossos países não pertencem, que as nossas regiões não pertencem, porque elas não constam nesses livros, logo nós estamos fora disso, né? E a outra ideia que é muito veiculada é que a modernidade é a modernidade conforme aconteceu nesses países que se industrializaram, que isso é modernidade, e as outras manifestações não são. Eu ouvi de meus professores, né? O Brasil nunca foi moderno, porque nos anos 30 a gente não era industrializado, então a gente não podia ser moderno. Ora, os processos de modernização, eles são yin e yang, eles têm 2 faces, né? Os processos de modernização avassalaram o planeta, a rigor começam com a Europa pôde se tornar moderna graças ao resto do mundo, graças à exploração feita nas Américas, nas Áfricas, nas Ásias, e a acumulação de capital resultante dessa exploração, que nem vou entrar em todos esses detalhes, vocês estão cansados de saber, mas a modernidade, ela é também esses 2 lados, né? As indústrias, mas também a extração de ouro, a escravização das pessoas para acumular esse capital com custo básico mínimo, essa divisão das riquezas todas do continente africano, e depois que explora as riquezas, deixam a miséria e a destruição em todas as partes. Tudo isso, infelizmente, é a modernização. A modernização não é, né? Então, nesse texto que eu publiquei na revista Vírus, em 2020, que antecede esse livro, é um pouco um resumo da proposta que a gente estava trabalhando em pesquisa, né? E eu peguei 3 frases desse livro, desse artigo, está online, vocês podem ver se quiserem, né? Não há centralidade econômica sem existência do seu outro inseparável, a periferia atrasada. Essa centralidade fomenta essa desigualdade e esse desequilíbrio em outros lugares para que as forças econômicas se acumulem de um lado, privando os outros das suas riquezas. Se a gente entender nesse sentido, o termo moderno, ele não é apenas aplicável a um desses lados. O termo moderno pode ser legitimamente usado para qualificar todos os lados desse sistema global. A condição de modernidade, infelizmente, é uma condição desequilibrada, é uma condição desigual. Né? E isso não é uma distorção, é a própria condição da condição de modernidade. Né? A Holanda consegue fazer os seus programas sociais porque ela está lá do outro lado do mundo, em Jacarta, ou na Indonésia, explorando. Né? Ou seja, a gente só vê um lado, o lado brilhante, né? Usar essa palavra moderna para destacar só o lado brilhante, né? O lado brilhante da força e não o dark side of the force, né? Isso é um truque de mau gosto. E é um truque que a gente cai nele e a gente o tempo todo está se justificando. Mas a minha modernidade, olha, ela não é tão bacana assim, porque ela não resulta da industrialização. Não, ela resulta da exploração da borracha, ela resulta da exploração do ouro, da exploração do cádmio, do que seja lá, ou da exploração do algodão para fazer as indústrias inglesas funcionarem, e assim por diante. Ou seja, todo esse sistema é moderno, e a arquitetura moderna acontece em toda parte, legitimamente, e essa historiografia que eu estava mostrando aqui, esses livros todos, induzem a gente a erro, a pensar o que nós estamos fazendo como de segunda categoria, segunda mão, coisa que absolutamente não é.
é o conjunto dos fatos modernos de todas as partes que nos interessa. Bom, a partir dessa ideia, que eu não estou dizendo nenhuma novidade, porque vocês já estão cansados de saber tudo isso, nos colocamos essa seguinte pergunta: bom, não adianta só perceber que tem um problema, como é que a gente supera esse problema, né? Bom, eu não vou superar ele sozinho, todos os colegas estão fazendo essa superação, os trabalhos que foram mostrados hoje por Selma e Igrete são parte desse caminho de superar, que é conhecer e reconhecer essa modernidade em todas as partes, em todos os lugares, e os seus valores e as suas qualidades, né? Mas uma questão que está acontecendo nas obras mais recentes é que, bom, então vamos incluir um capítulo final sobre a modernidade na América Latina. Mas é uma modernidade aqui, a modernidade lá. Eu fiquei pensando assim, bom, abrir, variar, incluir mais um capítulo, sem questionar a estrutura mesmo da narrativa historiográfica, que diz que há um centro e nós somos a periferia, que esse centro é o gerador da modernidade, nós somos copiadores dessa modernidade, a gente recebe os ecos longínquos dessa modernidade, não serve, não mais me interessa, eu não quero só ser incluída. O que eu acho que é importante é que a gente mude o status quo, a status quo historiográfico, a história da arquitetura moderna do século XX, do planeta Terra, está para ser escrita, ela não está escrita ainda. O que há são relatos parciais de modernidades regionais da região Europa, da região Estados Unidos, mas que são regiões considerando-se o planeta também, né? Então, essa ampliação do campo, eu acho que ela tem que ser algo mais do que permitir a esse outro somos nós, no caso, né, as outras, é o nosso lugar periférico. Então, como fazer isso? Eu não sei como é que faz isso, mas eu bolei um plano de trabalho para começar a fazer isso. E eu achei que a primeira ideia minha era começar pegando esses livros internacionais todos e fazer um levantamento e mostrar como eles são bastante limitados e preconceituosos até, né? Mas eu resolvi começar a lição de casa em casa, né? Ou seja, a arquitetura moderna no Brasil é um caso especial muito interessante do ponto de vista historiográfico, porque a gente tem uma coleção de livros dando conta dessa panoramas de arquitetura moderna brasileira, muito interessante, como, salvo engano, não há nenhum outro país do mundo que tenha a coleção de livros históricos, desde os anos 30 até o século XXI, dando conta desse panorama do país inteiro, que a gente sabe que é um panorama também restrito e limitado, mas, digamos, vamos continuar o argumento aqui, né? Então, eu achei que estudar o caso Brasil me ajudaria a entender, inclusive metodologicamente, como estudar o caso mundo, o caso América Latina e o caso mundo, né? Então, foi a proposta dessa pesquisa, Arquitetura no Brasil e América Latina. A América Latina vai ser a segunda etapa, já estamos trabalhando, mas ainda não tem resultados tão concretos, né? E o objetivo dessa pesquisa foi, a partir dos livros panorâmicos sobre a história da arquitetura moderna no Brasil, no caso, a gente pegar na etapa 1 o caso brasileiro, na etapa 2 o caso América Latina, e depois vai para o caso mundo, vamos lá, se a gente vivos estivermos, chegaremos lá um dia, né? Vamos lá, vamos ver. Então, a partir dos livros panorâmicos sobre a história da arquitetura moderna, organizar e aprofundar estudos críticos sobre essa produção, com ênfase na compreensão e na desconstrução das suas estruturas narrativas, estabelecendo uma proposta metodológica de abordagem, ou seja, eu vou tentar estabelecer alguns métodos para verificar essas questões que me incomodam e testar esses métodos nesse caso Brasil, que é um caso que eu tenho mais familiaridade e que é um caso especial porque tem realmente bastante material para a gente trabalhar, né? Então, nas etapas da pesquisa, a primeira coisa existe um cânon, ou seja, a arquitetura brasileira, quem são os arquitetura brasileira moderna? Se você perguntar para uma pessoa no Japão, ela vai te responder.
ela vai te responder 3 ou 4 exemplos do que é essa arquitetura, e em qualquer parte do mundo, e nós também valorizamos esses 3 ou 4 exemplos, mas a gente sabe que não são só eles, né? Então, esse cânon, ele é uma coisa complicada, porque todo mundo sabe o que é, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de provar, digamos assim, metodologicamente, do ponto de vista de uma pesquisa científica, o que é isso, afinal, né? Então, o que consta nisso? O que não consta? Como é que isso comparece nas estruturas das narrativas historiográficas, né? Evidentemente que a minha pesquisa ela vai até um certo ponto. Eu não tenho a menor, mais vaga, longínqua intenção de achar que a minha pesquisa vai resolver o problema da humanidade. De jeito nenhum. Ela mal resolve o problema que eu me propus, digamos, né? Então, eu estou o tempo todo atenta aos limites do que essa pesquisa pode trazer e o que ela pode, e o que não lhe compete fazer, ou que o que ela não alcança, digamos, né? Mas essa primeira etapa foi realmente pensando em criar instrumentos conceituais e metodológicos para promover novas possibilidades narrativas, né? E qual seria o horizonte dessa pesquisa? Em primeiro lugar, valorizar esse legado, esse patrimônio cultural da arquitetura moderna e latino-americana de maneira correta e respeitosa. Ou seja, a minha intenção não é, nunca foi, não vai ser, derrubar os mitos. Eu acho que isso aí é uma coisa um pouco infantil. Eu não estou preocupada em derrubar os mitos, até porque essas obras canônicas, ditas canônicas, modernas, brasileiras, eu amo todas elas, eu sempre que posso visito de novo, e todos nós gostamos. Não, a questão para mim nunca foi derrubar mitos, não é por aí. É aceitar respeitosa e corretamente essas leituras, mas ativar leituras críticas contemporâneas sobre essas narrativas. Eu não estou mais no século XX, eu não estou mais nos anos 30 do século passado, estamos aqui agora, 2022, com tudo o que é bom e que é ruim desse ano, né? E formular estratégias para revisar, né, para superar interpretações estagnadas, interpretações já geográficas limitantes, ou seja, por mais que eu valorize essas obras, as interpretações e as narrativas sobre essas obras, às vezes com frequência, limitam as possibilidades do campo, né? A professora até citou aí, por que você vai estudar esse arquiteto? Ele copiou o Niemeyer, quer dizer, a ideia de que há um centro, que no nosso caso seria o Niemeyer, e todo mundo que fez alguma coisa copiou do outro. Essas interpretações estagnadas, elas empatam o campo, né? E a gente precisa fazer um enorme esforço para vencer essa inércia que elas proporcionam uma certa inércia. Não, eu não vou pesquisar isso porque isso não é tão nobre, isso não é tão importante. Todos nós, eu não estou falando nada que vocês não saibam, todos nós enfrentamos essas dificuldades, não é? Então, a pesquisa, quando você trata 8 livros, dá 5.000 páginas, uma quantidade, nós encontramos citadas nesses 8 livros quase 1.000 obras. Então, como é que você lida com uma massa de informação assim tão grande? Bom, sempre tem as planilhas, tem os mapas, etc., mas a gente começou a usar alguns recursos não só de 2D, como de 3D, usando esquemas paramétricos, etc., para ajudar a interpretar essas informações, inclusive de maneira visual, porque quando você tem uma massa muito grande de informações, a interpretação visual ajuda nós, que somos gente da visualidade e da arte também, né? Somos arquitetas e arquitetos, assim, uma massa de planilhas é uma coisa um pouco abstrata, mas transformar isso em gráficos e mapas nos ajuda a compreender esses panoramas de uma outra maneira, ou estabelecer, entender a trama, digamos, o avesso dessas tramas, dessas narrativas, né? Não é uma coisa que poderia ser feita de outras maneiras, mas ajuda bastante, como acho que vocês vão ver. Então, nessa etapa da pesquisa, foram esses 8 livros que, com os alunos, com os colegas, professores e alunos que trabalharam na pesquisa, uma equipe bastante grande, né? Porque só é possível fazer isso em equipe, né? E a gente definiu, evidentemente, tem muitos outros livros, não são só esses, mas esses são livros que têm narrativas historiográficas, não são livros só de mostrando obras ou catálogos de obras, etc. Tem sempre alguma narrativa
né? E, é claro, os óbvios, e ver como é que esses livros, o que obras eles estão falando, onde elas se localizam geograficamente, quem são os autores e autoras citados, ou seja, definir o cânon no estado em que está hoje, a partir desse livro, que é claro, essa amostragem ela não é completa, e a amostragem completa é uma impossibilidade de pesquisa, como todos vocês sabem, né? Nunca é completa, a gente sempre acha mais alguma coisa. Mas é uma amostragem significativa, ou assim a gente quer acreditar, para tentar entender algumas questões, né? Quis trazer também algumas questões da base, digamos assim, referencial teórico que a pesquisa adota para entender alguns autores que me são caros, autoras que me são caros e que me ajudaram a iluminar e entender melhor essa questão, né? Como é que eu vou processar essas massas de informações, como é que a gente pode compreender criticamente essas tramas narrativas, né? Um autor que é super importante e bastante inovador para o seu momento, que foi o João Pablo Bonta, que é um argentino que foi ser professor nos Estados Unidos, inclusive porque nos anos 80 era o único lugar que tinham computadores para fazer análises computacionais com os dados. Ele começou a fazer exatamente isso, a pegar os livros sobre arquitetura e tentar entender o que era o cânon, como é que o cânon se organiza, como é que vai se sistematizando, etc. e tal. E eu não peguei um texto do Bonta, mas sim um trecho do colega Fernando Guilherme Vasques, que é um professor aqui, que ele é de origem uruguaia e é brasileiro, mora em São Paulo, né? Em um texto excelente que ele tem publicado em Vitruvius, que é sobre a erudição, que todos vocês conhecem, e ele faz um resumo do Bonta que eu achei muito bom para trazer, né? O Bonta diz o seguinte: nós temos momentos de formação de ideias, outros momentos de difusão e, finalmente, momentos de contestação. Juan Pablo Bonta explicou isso bastante bem, esse sistema, quando definiu o surgimento da interpretação canônica, que o Bonta faz alguns estudos, por exemplo, sobre o pavilhão de Barcelona, mostrando como é que nasce a interpretação canônica desse pavilhão. Que ela não, quando ele é construído e acontece, as opiniões são umas, depois vai mudando, depois vai se alterando, e aí, finalmente, os livros de arquitetura, esses que eu mostrei, todos mais ou menos repetem a mesma coisa sobre esse pavilhão. Nesse momento, já tem uma interpretação canonizada, digamos assim, né? A outra referência fundamental para mim, sempre, em qualquer coisa, em tudo que eu faço, é a arquiteta e crítica historiadora argentina Marina Weissmann, e esse livro que foi uma maravilha a editora Perspectiva ter publicado em português, porque eu acredito que ele foi e está sendo muito útil nos nossos programas de pós-graduação, não só no meu, mas acho que em outros lugares do Brasil, porque vários colegas comentando em encontros e congressos, comentaram sobre essa oportunidade da qualidade desse livro, que é um livro muito fácil de ler e, ao mesmo tempo, muito denso e muito profundo, né? E a Marina Weissmann fala o seguinte, num determinado trecho: o desmonte dos mecanismos da historiografia é uma operação fundamental para uma leitura crítica que possibilite uma tomada de consciência da própria posição diante da arquitetura. Ou seja, enquanto a gente não desmonta essas pseudo-verdades de que a modernidade nasceu lá no norte e aqui o que a gente tem são os reflexos atrasados, a gente não vai continuar trabalhando dentro desse paradigma, que é um paradigma, eu tenho certeza absoluta, equivocado. Não é assim que funciona, nunca foi assim, e isso para usar um termo né? Isso aí é uma posição colonialista, do ponto de vista cultural, é um colonizamento cultural, e a gente se deixa colonizar ao acreditar nisso. A gente precisa ultrapassar esse limite, né? E alguns historiadores que eu gosto bastante, eu trouxe um deles, que é o Paul Veyne, porque ele, em certos momentos do livro dele, tem frases que são irônicas, mas ao mesmo tempo muito verdadeiras, e essa é uma das que eu mais gosto, que é assim: as historiografias que se acreditam totais enganam o leitor sobre a sua mercadoria. Então, olha, não sou eu que estou dizendo que um livro que diz História da Arquitetura Moderna no século XX está vendendo um produto que ele não vai entregar, porque ele está sugerindo que ele vai ser totalizante
e o que ele vai ser é parcial. Então, e quem disse foi o Paul Veyne, né? Eu gosto dessa frase. Evidentemente, eu não posso deixar de referenciar também as minhas próprias pesquisas anteriores, né? Por exemplo, esse texto chamado Quando o Documentário Não é Suficiente, que eu apresentei a primeira versão dele em 2010, no Docomomo em 2010, num Docomomo que aconteceu lá, e depois ele foi evoluindo e mudou, etc., etc., que foi a constatação de que não adiantava eu dizer que o brutalismo não era aquilo que o nosso amigo Burnham diz, porque os dados efetivos, objetivos, ou seja, as obras e as datas das obras apontam para que não começa na Europa, não vem só do Le Corbusier, não isso, não aquilo, não é nada disso, não adiantava falar tudo isso, porque nem mostrando os documentos que demonstravam essa interpretação que eu estava apresentando, não adiantava, porque as pessoas simplesmente falavam assim, mas o Burnham não diz isso, mas isso discorda do autor, ou seja, não adianta só os documentos, é preciso também fazer um desmonte das estruturas historiográficas, porque o argumento em si sozinho parece que ele bate contra o muro das crenças adquiridas, né? Adquiridas muitas vezes por colegas que estudaram isso na faculdade nos anos 60, 70, 80, 90, sei lá quando, e repetem acriticamente tudo isso e estão crentes que é a verdade. Todos nós que pesquisamos, a verdade já foi adiante, mas é difícil ultrapassar esses limites, não é tão simples assim, né? Outro referencial teórico importante para mim são os estudos do professor Horácio Torrent, que é um colega argentino radicado no Chile, né? E foi publicado aqui nesse livrinho que eu organizei quando eu fui coordenadora do Docomomo São Paulo, e teve um evento em 2017, esse texto que eu agora republiquei em português nesse meu novo livro, porque é um texto fantástico. Esse amarelinho escorregou aqui, mas tudo bem, vocês estão entendendo. No qual ele... foi um texto mais ou menos que eu encomendei. Eu falei, Horácio, eu gostaria muito que você falasse sobre o caso Brasil, né, nesses estudos que ele tem feito, né, que ele fez pesquisando todas as revistas de arquitetura de toda a América Latina, né, foi um levantamento extensivo que ele e o grupo de pesquisa deles fizeram. Eu falei, como é que o Brasil aparece nessas publicações latino-americanas que vão desde os anos 30 até os anos 2000, mais ou menos, ou um pouco antes, né? E esse trecho que eu acho muito significativo, né? O percurso do cânon interpretativo da arquitetura brasileira é muito interessante, porque nele fica muito bem claro um problema maior, que não tem a ver simplesmente com as particularidades brasileiras, porque o Sistema Brasil foi apenas um caso exemplar de um problema que é universal, o ocaso da busca de unidade estilística que caracterizou a historiografia da arquitetura moderna. Trocando em miúdos, o caso Brasil, que é o caso que eu estudei nesse livro, ele exemplifica essa ideia, esse problema, essa vontade da historiografia da arquitetura moderna de criar unidades estilísticas, e tudo que sai fora da unidade estilística, se é tijolinho não é moderno, se tem telhado não é moderno, se tem algum detalhe decorativo não é moderno. Isso a Sarah Williams Goldhagen já fala naquele texto famoso dela, né? Temos que falar sobre isso, Something to Talk About, que ela diz o seguinte: as definições de moderno desses livros todos são definições estilísticas. Mas o moderno não tem a ver com estilo. Bom, mas são definições estilísticas. Para ser moderno tem que ser branco, tem que ter teto plano, tem que ter janela em fita. O que é isso? Isso é uma definição estilística. E aí você reduz a modernidade a uma definição de uma determinada imagem, né? E força com que seja isso. Essa definição é excludente, porque tudo fica fora, praticamente tudo. Então, o caso brasileiro vai mostrar, nos anos 30 e começo dos anos 40, uma modernidade que não batia com aquela definição. É o primeiro caso que mundialmente fica conhecido e fica todo mundo lá, os autores, né? A Ana Maluenda também vai ver isso no texto dela, como os autores ficam debatendo, mas será que isso pode ser moderno? Porque não está seguindo a regra do jogo ali bonitinha. Mas que regra do jogo é essa? É uma regra do jogo do projeto? Ou as verdades que a historiografia
corrente dizia que eram verdades, ou verdades entre aspas, né? Outra autora, colega contemporânea, jovem, e que é muito interessante, que é a professora Ana Esteban Maluen, do trabalho dela, que também está trabalhando com essas grandes massas de informações. Aprendi muito com ela sobre como tratar essas massas, como usar uma série de recursos que já estão disponíveis em várias partes, né? Que essa ideia de você pode fazer uma leitura próxima, mas você também pode fazer uma leitura distante quando você trabalha essas grandes massas e tenta entender, né? Ela vai colocando aqui ao longo dos anos como aparece a América Latina e o Brasil nas revistas espanholas e nos livros, né? E ela é autora também desse livro, que é um livro muito interessante, tentando dar conta desse conjunto de informações, né? Está vazando algum som aí, alguém está com o microfone aberto e vaza um som e eu fico meio atrapalhado aqui. Tem jeito de... Bom, outro trabalho muito importante também, que é uma referência importante para mim, é o trabalho do professor Fernando Lara, né, da universidade, que está na universidade, que é mineiro, está na Universidade de Austin, que ele fez o livro dele, Modern Architecture in Latin America, Art, Technology and Utopia, junto com o Luiz... agora me escapou o nome do coautor. Daqui a pouco sai o nome dele. E também a exposição Latin American Construction, visitar a exposição e ver, por exemplo, essa aqui é uma foto minha, né, na exposição, se vocês tiveram a oportunidade de ir, em 2015, na sala de entrada tinha uns vídeos aparecendo, cada vídeo era de uma cidade diferente, então tinha Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Cidade do México, e não me lembro mais qual. E, de vez em quando, os vídeos sincronizavam numa mesma imagem, né? Eu achei muito significativo o esforço da curadoria de querer sincronizar a América Latina, né? Cada um tem semelhanças? Tem. Nós mesmos os colegas mesmos estavam falando, puxa, a gente vê uma obra aqui que é muito parecida com a outra lá, existem sincronicidades, existem semelhanças. Mas, às vezes, a gente... esse olhar estrangeiro sobre nós força a ideia um pouco da sincronicidade para nos reduzir a algo que eles possam entender. Enquanto que no trabalho do Lara, eu acho que ele não é essa postura, é muito mais de entender a complexidade dessas relações do que a sincronicidade dessas relações, né? E esse aqui é um texto meu comentando essas duas exposições, esses dois livros, falando sobre essas ideias, né? Então, voltando para aquele texto que eu publiquei na revista Vírus, né? E para a questão que eu trago aqui, que foi a minha questão de pesquisa, né? Então, não é suficiente perceber o problema, o meu objetivo é como a gente supera esse problema, né? E, ao realizar a pesquisa, eu fui deparando com algumas questões conceituais interessantes. Por exemplo, as narrativas canônicas têm alto grau de recorrência. A gente fez uma análise assim, quantas vezes este livro repete as obras que estão no livro anterior e no anterior e no anterior. A gente foi fazendo uns gráficos de grau de recorrência né? Por exemplo, obviamente, a obra mais citada nos 8 livros é o Ministério da Educação. Ele é citado 110 vezes nos 8 livros, né? Então, há uma recorrência muito grande. Mas também tem diferenças importantes entre essas narrativas dessas 8 obras e de qualquer outra, né? E normalmente a gente joga as diferenças para baixo do tapete, vamos ficar só nas semelhanças. E a gente já entendeu na pesquisa que as diferenças também importam, né? E às vezes essas diferenças nem são tão perceptíveis, parece que um livro é igual ao outro, que é igual ao outro, que cita as mesmas obras, que todo mundo está se repetindo, mas vamos nos atentar para as diferenças, porque as diferenças são importantes também, né? Outra questão que apareceu na medida que a pesquisa foi andando é o seguinte: bom, o último livro da pesquisa, que é o Infinito Vão, é a exposição do Infinito Vão, eu fui na exposição, li o livro e cheguei em conclusão. Parecia que eu estava lendo o Brasil Builds, quase, um Brasil Builds ampliado, né? O paradigma do que era a arquitetura brasileira mostrada na exposição é o mesmo paradigma que está sendo trabalhado desde os anos 40.
E aí eu me coloquei a seguinte questão: nada permanece igual depois de um século. Se esse paradigma continua o mesmo, intocado, tem algum problema aí. Estamos em problema, né? Porque não é possível. Na física, na matemática, na história, em tudo mudou nesse último século. Mas nós continuamos trabalhando com o mesmo paradigma para explicar as mesmas coisas. Será que não tem alguma questão aí, né? E aí, uma das questões que eu abordo nesse texto é: quando o cânon se estabelece, ele se constitui no monumento de si mesmo. Então, é uma espécie de remada contra a corrente do fluxo temporal, ou seja, as coisas vão mudar, mas na medida que eu valorizo uma leitura canônica, repito ela, ensino ela, dou aula sobre ela, acredito nela e continuo divulgando ela, e na minha pesquisa eu uso ela como referencial, eu monumentalizo essa, de alguma maneira, né? Eu faço com que isso seja a verdade, né? E remando contra o fluxo do tempo que quer mudar, na verdade, né? Então, a existência do cânon ajuda a perpetuação do cânon e ajuda as novas gerações a tentarem pertencer. Então, eu chego no campo, eu sou um jovem arquiteta, uma jovem arquiteto, eu quero pertencer ao campo. Então, como é que eu pertenço ao campo? Eu vou pertencer à identidade da arquitetura brasileira. Definida onde? Definida nas leituras canônicas. E assim vamos, e assim continuamos, né? Por outro lado, a reiteração desse cânon não é perfeita, porque a gente, ao analisar as diferenças, que também importam, a gente percebe que não é perfeita. Então, será que tem mesmo um cânon? O que é cânon? O que quer dizer essa palavra, né? Então, tudo isso a gente buscou discutir no livro. Não, o livro que é o resultado dessa pesquisa, né, um dos resultados dessa pesquisa, que foi a publicação desse livro em formato digital e em formato impresso, e a gente tem divulgado, né, eu, outras pessoas da equipe, tem divulgado esse trabalho em fóruns, etc., etc. Não porque a gente quer que o livro seja vendido, isso também queremos, porque a editora tem que também ganhar o dela, né, digamos assim, mas não é essa a questão. Eu gostaria muito de colaborar para essa mudança desses paradigmas estagnados, né? E passando, já estamos passando para o caso América Latina, que eu acho que não vou estudar exatamente do mesmo jeito que o caso Brasil, porque existem outras questões metodológicas, mas isso ainda não está claro e fica para outra ocasião, né? Então, esse aqui é a capa do livro impresso, né, abrindo as 4 capas, né, a primeira capa, as orelhas, etc., etc., que contou com a gentil colaboração do professor Márcio Cotrim na apresentação da 4ª capa, também um colega que me ajudou bastante na pesquisa, porque logo no início da pesquisa eu tive o prazer de fazer uma banca presencial naquele tempo, antes da pandemia, acho que foi em 2018, o Márcio ainda estava na Paraíba, né? E as questões que ele me colocou, as dúvidas, eles me ajudaram muito, muito, bastante, né? A ir à frente, né? Nessa pesquisa. Continuando aqui. Bom, eu achei, na hora de fazer o livro, a gente achou o seguinte: vou fazer um livro com um monte de tabelas e gráficos e tal. Ai, que coisa mais chata, né? Então, bom, não vamos fazer um livro só com tabelas e gráficos, que é o resultado da pesquisa. Isso também está no livro, né? As sinopses de cada livro que foi pesquisado, daqueles 8 livros, os gráficos, as tabelas, as comparações entre os livros, etc. Isso está lá também, né? Mas achamos por bem convidar uma série de colegas de outras universidades do Brasil, fora do Brasil, e alguns das pessoas que trabalharam na pesquisa, estudantes e pesquisadores de mestrado, de doutorado, pesquisadores que propusessem artigos para entrar nesse livro, né? E foi feita alguma seleção, mas alguns a convite, alguns dos nossos alunos fez alguma seleção de temas que estivessem dentro do escopo do livro, né? E finalmente, quando o livro estava pronto, eu tive a ideia de pedir que o prefácio fosse feito pelo professor Barry Bergdahl, da Universidade de Colômbia, porque eu acho que é importante a gente
fazer todas as críticas, mas as críticas não são pessoais. Nada disso é pessoal, tudo isso é trabalho, né? Tudo isso é business, digamos assim, é trabalho. Eu acho que o trabalho que o professor Bergdahl fez no MoMA para reconhecimento dessa arquitetura latino-americana, se eu posso ter alguma crítica a esses trabalhos, eu posso ter, mas eu reconheço que é um esforço que pôs no mapa de novo algumas discussões, e assim por diante. E ele fez um prefácio muito simpático e muito buscando entender e buscando trabalhar essa questão de outras maneiras, né? Convidei algumas colegas que eu já citei aqui, como a Ana Esteban Maluenda, Horácio, Torrent, colegas como a Cláudia Cabral, o Fernando Lara, que também foi citado, Maria Alice Junqueira Basso, que é minha colega, companheira de outras jornadas de livros e de várias atividades que todas as pesquisas a gente sempre faz juntas, a colega Manuela Mariana de Andrade, que é da UFAL, de Alagoas, foi minha aluna de doutorado e é professora em Alagoas, que fez uma pesquisa com os alunos dela sobre os indícios quantitativos sobre a arquitetura do Nordeste brasileiro, em algumas fontes que ela está pesquisando. A colega Marta Peixoto, para falar de uma das grandes ausências desse cânon, que é a arquitetura de interiores, o mobiliário, que nunca é, né, citada, é como se não existisse, né? E a colega Ana Gabriela Godinho Lima, que é uma pesquisadora muito importante e muito feminista, e que então trouxesse algumas questões que eu achei que era importante. Esses temas mais contemporâneos do feminismo e da interseccionalidade, etc., também aparecem nos textos dos colaboradores mais jovens, mestrandos e doutorandos nossos, né, que estão na segunda parte do livro, né? E aí a parte 3 são os gráficos, as tabelas e as pesquisas, etc. e tal, e tem a versão em inglês, o livro ficou meio gordinho, assim, porque tem a versão toda em inglês também, porque sempre me pareceu importante. Então, aqui são algumas páginas do livro sobre os textos, né? O texto do professor Fernando Lara, discutindo as raízes racistas do cânone, porque ele começa nos anos 30 com essa visão de Brasil, que ainda é um Brasil baseado em algumas ideias digamos, dos formadores da ideia de nacionalidade dos anos 30, e assim vai indo, tem uma série, o texto do Horácio Torrent traduzido em português, e outros textos mais. E também incluímos um trabalho da Flávia, que foi minha aluna de mestrado, que coordenou os trabalhos dos estagiários e dos monitores, etc., de levantamento dos dados, contando como foi feita a pesquisa e o levantamento de dados, quais foram os critérios utilizados, etc., e as tabelas, mostrando como foram organizadas as tabelas, as interpretações, né? E aqui, finalmente, são as páginas que esses dois colegas que foram meus alunos também, o André Reis e o Ernesto Willis, em uma das disciplinas, eles sugeriram usar ideias paramétricas para, assim, organizações de 3D baseado em esquemas paramétricos para fazer análise dessas obras. Eu achei incrível e pedi que eles colaborassem na pesquisa, e eles colaboraram e contam aqui, não só contam isso daí, como eu vou mostrar adiante, no livro a gente fornece o esquema paramétrico, ou seja, qualquer um que quiser usar o mesmo esquema paramétrico pode usar, porque a gente está dando todas as informações, né? E aqui eu não mostrei, mas eu queria falar também como o custo do livro, se eu colocasse todas as tabelas com as 970 obras levantadas, e etc., ia ficar imenso o livro, chato de lidar, difícil de complicar. Então, no livro, nós colocamos as primeiras páginas de cada tabela, mas no final do livro tem esse QR Code, né? E aí você vai no QR Code e vai no Linktree do QR Code, e se você tem o livro ou não, tanto faz, você pode baixar todas as tabelas, todas as imagens, todos os dados do livro em alta resolução para poder ver, porque se eu fosse publicar em alta resolução, o custo do livro, a editora não dava conta, né? Então, a solução que a gente deu é que o livro é digital e a gente usa também a internet
através dessa ideia inovadora do QR Code, do Linktree, para ampliar o alcance do livro. Se vocês quiserem escanear, aproveita e escaneia agora, você vai lá e tem uma amostra grátis do livro, mostrando esse prefácio, essas coisas que eu mostrei, e tem os dados todos da pesquisa, e está disponibilizado para quem quiser, tenha o livro ou não. Se depois você quiser comprar o livro, ótimo, mas se não, você já tem os dados para continuar as suas pesquisas. Então, aqui é uma pequena amostra das tabelas que foram organizadas, né? Aqui está por ordem mostrando o número de menções em cada livro, de cada obra, depois o total de menções de quadros dos livros. São tabelas imensas, eu só peguei uma amostra grátis, né? Os processos de análise da obra, a gente encontrou questões tipo, a mesma obra tem nomes diferentes em livros diferentes, então como é que a gente faz para sistematizar, dar um nome só, ou muda o nome, mas aí sai o nome do livro? Então a gente acabou, isso no texto da Flávia, ela explica como a gente trabalhou os critérios todos da pesquisa para poder homogeneizar os dados, para poder depois trabalhar eles em gráficos e tabelas, né? Então, essa aqui é a tabelona grande, resultante aqui, ó, tá aqui, o Ministério 66, 110 menções, a Faculdade de Arquitetura 66 menções, etc. É interessante, mas eu fiquei pensando assim, claro, tem muitas obras, aqui mostram as 30 primeiras obras, por número de menções, mas tem 970 obras. Então, se a gente não está... É um acervo enorme, ou seja, sim que tem algumas obras que são sempre citadas muitas vezes, mas também tem uma quantidade enorme de outras obras que também estão disponibilizadas nesses trabalhos. Então, esse levantamento quantitativo ajudou a enxergar questões que talvez a gente, num primeiro momento, não soubesse enxergá-las tão bem, né? Então, tem o levantamento aqui dos autores, aqui está por ordem alfabética, desses autores só encontramos 30 mulheres, né? Evidentemente, só encontramos porque, às vezes, não são citadas as coautoras, etc., e a gente trabalhou com as informações que estavam nos livros. Evidentemente, isso pode... provavelmente, se as informações dos livros, a gente não teria como checar cada informação, porque não era nem o objetivo da pesquisa, mas eu acho que serve de dado para se continuar esse trabalho por muitos outros lados, né? Aqui são que a gente também mostra no livro e pusemos lá no Linktree, todos os diagramas de 3D, dimensão, como é que foram feitos os diagramas 3D para resultar nesses gráficos. Aqui são os primeiros experimentos de gráfico que tem aqui, e que fizeram experimentos com gráficos de blobs, fizemos vários experimentos, né, de gráficos com linhas, criando topografias, etc., para entender, por exemplo, o que são esses picos de citações de obras, de autores, etc. Aqui não dá para você ler, mas se você baixar esses gráficos que estão lá disponíveis, está em alta resolução, você pode dar um super zoom e vai ler o nominho de todo mundo, tá super bonitão lá. Mas mostrando algumas coisas que ajudaram a criar algumas, assim, a embasar algumas interpretações, né? Bom, então, voltando aqui, encerrando essa parte, né? O objetivo das nossas pesquisas não é apagar ou eliminar o cânone predominante, eu faço questão de enfatizar isso, mas aumentar a conscientização da sua existência para que isso possa ser questionado. Eu não estou questionando essas obras canônicas, eu estou questionando as narrativas que dizem que essas e apenas essas são a arquitetura brasileira moderna. E permitir, através disso, que surjam outras narrativas, como já estão surgindo. Não é o meu livro que vai fazer elas surgirem. Está surgindo essas novas narrativas através do trabalho de base de colegas como Selma, como Grete, como muitas outras colegas de todo o Brasil, que estão fazendo esse trabalho de base, né? Mas é importante que esse trabalho seja divulgado e seja incorporado não como um capítulo à parte, e sim como há um trabalho que não serei eu que farei, provavelmente, mas em algum momento vai ser preciso revisar essas grandes narrativas também. Ninguém quer revisar a grande narrativa, que está fora de moda a grande narrativa, então, como a gente não revisa, a gente continua usando as velhas e desatualizadas. Então, em algum momento, esse problema vai ter que ser encarado.
né? De algum jeito, não sei qual. Então, volta aqui o QR Code, essa imagem aqui eu botei um pouquinho maior para dar para ver mais ou menos como é que funciona, mas na tela não fica em tão boa resolução, eu não usei a de alta resolução aqui para não ficar um PowerPoint muito pesado, mas vocês podem disponibilizar esse material. É isso, muito obrigada pela atenção e eu fico à disposição de caso vocês tenham questões e dúvidas, eu agradeço, fico aí, disponho a vocês perguntarem, se for o caso, se já tiverem interesse. Obrigada. Muito obrigado, professora Ruth. Assim, a sua visão ampliada da modernidade, com certeza, nos deixou muito inquietos aqui, muito provocante. Temos aí todo um trabalho pela frente. E aí eu vou abrir a palavra aqui para os nossos colegas, né, que queiram se manifestar. Eu já tem uma questão aqui no chat, né? Da Cláudia, né? Isso, a Cláudia já colocou uma questão aqui. Muito obrigado, Ruth, por problematizar a questão centro-periferia. Como amazônida e ex-carioca, tenho plena noção desse preconceito e escala. Mesmo entre pares, é difícil a compreensão de que existem policentralidades e modernidades. A Amazônia ainda apresenta processos isoláveis para reflexão científica, sem sobreposições temporais. Ainda há muito que se pesquisar, conhecer e reconhecer. Eu acho que essa pesquisa, obrigada, viu, Cláudia, é isso. E eu acho que a pesquisa está sendo feita. Eu acho apenas que o meu trabalho gostaria de empoderar os pesquisadores e pesquisadoras. Ou seja, o que vocês estão fazendo não é secundário, não é periférico, não é de segunda linha, não é isso. Não é isso, esse é um truque de mau gosto. Não entra nessa, queridas. Não entra nessa, queridos. Não é secundário. É secundário em relação a quem? Em relação ao quê? Quem disse que é secundário? Um velho macho europeu. Para. Já era. Né? Nós estamos em outro século, a gente tem que pensar diferente. Velho macho europeu, puta que pariu. Né? E a gente está tendo continência para esses senhores falando essas coisas. Assim, por quê? De novo, não é pessoal, tá? Eu acho que o que a Selma falou tem que estabelecer um diálogo com as forças do status quo, a gente se isolar, eu não vejo o caminho do isolamento como o caminho adequado, faço questão de participar de fóruns internacionais e ir lá e dizer as coisas que eu digo, né? Fernando estava lá no Docomomo de Valência. Eu faço questão de participar porque eu acho assim, a gente não pode então eu sou incompreendido e vou me isolar. Isso não muda, a gente tem que dialogar e tem que continuar falando, né? Então, obrigada, Cláudia. Eu acho que é isso. Obrigada pelo seu comentário. Professor, outro ponto que me chamou a atenção foi essa relação com a historiografia social e econômica, né, da modernidade. A gente saiu um pouco do nosso campo. Eu acho que essa nova visão vai acabar forçando também outras revisões em outros campos, em outras áreas. Essa revisão não é minha, né? Ambicioso. Essa revisão não é minha. Eu diria assim, os discursos de arquitetura é que estão com uma visão positivista e utilitarista da história e da economia. Porque a história já ultrapassou o positivismo, os historiadores, né? Já teve um Foucault, já teve um monte de coisas que aconteceram depois. E a gente continua fazendo o discurso, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que vocês conhecem com certeza, que é o A Boa Vida, do Iñaki Ábalos, né? Onde ele mostra 7 ou 8 casas da modernidade, linkando com diversos pensamentos filosóficos do século XX. E no final ele fala assim, por que a gente só pensa positivista? Tem a fenomenologia, tem o estruturalismo, tem o não sei o quê, e a gente fica pensando limitado, né? Pensando nessa teoria da dependência dos anos 70, 60 e 70 do século passado. Tudo bem, foi importante para avançar o campo, mas chega, né?
toda a discussão pós-colonial do final da década de 90 e do início dos anos 2000 parece que não percola dentro dos nossos debates de arquitetura. Então, realmente não sou eu que estou dizendo isso, eu estou bebendo nas fontes, principalmente da crítica pós-colonial, mais do que da crítica decolonial, mas outras fontes também. Muito bom. Eu queria, o professor Fernando Diniz já está com a mãozinha levantada ali, quem mais quiser se pronunciar também é só levantar a mão. Tá? Eu vou abrir aqui para a nossa conversa. Professor Fernando, fique à vontade. Bom, obrigado, Zé Antônio. Ruth, muito obrigado por sua palestra, foi realmente inspiradora. Eu comprei o livro logo quando saiu, mas só tive a oportunidade de ler o seu capítulo e a introdução do Bergdahl, a questão do tempo, né? Mas você sintetizou muito bem. Eu também não tive tempo de me debruçar sobre as tabelas. Eu queria saber se você podia falar um pouco mais sobre essa relação do Nordeste, do Norte-Nordeste, com o cânone brasileiro, né? Ou seja, a mesma coisa que você sentiu em relação à nossa arquitetura, em relação à Europa, Estados Unidos, ela aparecerem pouco, né? Como nessa experiência, esse levantamento que você fez, como é que você vê o Nordeste? Porque muitas vezes nossos primeiros estudos também tinham, né, como um cânone a escola carioca, né? Então, muita coisa era tributário daquilo. Algumas figuras, como Luiz Nunes, por exemplo, ficavam um pouco fora dessa história porque não conseguiam encaixá-lo dentro, né, e além de outras figuras, né, que estão sendo redescobertas agora. E muito dessa arquitetura, por exemplo, aqui o caso de Pernambuco, a gente acredita muito a isso, a Bossói, a Amorim, que vieram de outros países, não? O Amorim o Bossói do Rio, né? Amorim de Portugal e tudo, sempre com essa coisa deles desenvolverem uma arquitetura, né, que vem do centro-sul, né, que vem praticamente desse cânone da escola carioca. Então, como é que você viu nesse levantamento desses 8 livros, né? Eu vejo que, pelo menos pelo que eu conheço deles, a arquitetura do Nordeste aparece muito pouco, né? Você podia comentar um pouco mais sobre isso? Então, eu tive uma questão conceitual que eu não tratei na palestra agora, que era assim, se eu incluía ou não o meu livro com Maria Alice nesse levantamento. Estou se perguntando, né? Porque eu já vou chegar na tua resposta, Fernanda. Estou fazendo um detour, mas eu vou chegar na tua resposta. Porque eu pensei, bom, se eu incluo, parece meio cabotino, mas se eu não incluo, parece mais cabotino ainda, né? Porque por que você está fazendo análise crítica de tudo menos do que você fez? Então, decidimos por incluir, e foi muito bom para eu revisar os meus próprios limites, ou seja, os limites do que é possível fazer quando você faz um livro panorâmico, né? O livro de Maria Alice e meu foi uma encomenda da editora Perspectiva, etc. Então, quando você faz um livro panorâmico, você se baseia nas pesquisas de outros pesquisadores, as suas e de outros pesquisadores que estão disponíveis para organizar isso daí. E acho que entre 2010, quando a gente fez essa pesquisa, entre 2005 e 2008, para fazer o livro, e saiu em 2010. De lá para cá, a quantidade de coisas que estão publicadas aumentou exponencialmente. Já tinha muita coisa, mas ainda estava pipocando, etc, etc. Então, rapidamente se desatualiza. Então, não é que os livros têm pouco sobre o Nordeste apenas. Tem, por um lado, por questões de preconceito historiográfico, ou seja, a ideia de que o centro é São Paulo e Rio, né, que é um preconceito historiográfico, que não é um preconceito totalmente desprovido de base, porque realmente o centro econômico do país, naquele momento, dessa narrativa dos anos 30 e 40, está aí mesmo. Então, não é que não é uma coisa errada, não está errado no sentido de que há uma centralidade econômica, ou pelo menos uma proeminência econômica, não uma centralidade, uma proeminência econômica. E claro, a arquitetura é caro, né? Fazer um prédio é caro. Então, onde tem mais dinheiro, se faz mais. É meio que 2 mais 2, né? Não estou dizendo nada de nenhuma novidade. Então, realmente aparece pouco, porque também, quando você organiza um livro, você tem a dificuldade de encontrar informações. Mas a dificuldade não é só de encontrar informações, é como você encaixa essas informações na sua narrativa desse livro. Então, eu já tenho dúvida se no futuro é o livro panorâmico que é o instrumento que vai ser bom para ensino. Eu tenho essa grande dúvida. Por outro lado, vocês são professores, eu também sou.
na hora que você vai dar um curso, ajuda muito ter um livro de referência, né? Ajuda demais. Então, a minha intenção ao fazer esse meu novo livro é que ele seja um manual do professor, ou seja, antes de eu usar o autor o Segawa, ou o autor Bastos, ou o autor Bergdorf, ou o autor seja lá quem for, o Bruan, não sei. Quem é essa pessoa? Onde ela se formou? Que parte do mundo ela está? Quais são as relações que ela está fazendo? Então, ou seja, entender que o livro não é uma verdade, ele é um relato de uma pessoa encarnada, tem corpo, tem limites, né? Não usar... tem detalhes até, os alunos falam... Engraçado, essa semana, numa aula, a aluna estava falando de um texto lá que ela analisou na pós, hein? Não, porque ele... Eu falei, ele quem, se o autor é uma mulher? Mas é sempre assim. E ele quem, se você não está falando do autor, você está falando do texto? Então, eu acho que a gente tem problemas, tem vícios que parecem menores, mas não são. Então, eu acho que sim, o levantamento mostra, pela regionalidade, a gente colocou por país, por região, não sei o quê, mostra claramente como tem uma concentração no Rio-São Paulo. Né? Agora, aí a interpretação é assim, porque tem mais arquitetura moderna no Rio-São Paulo. Não. É porque o livro apenas encontrou o autor selecionou apenas essas. Então, eu não vou jogar fora esses livros, eu vou usá-los devidamente, respeitosamente, explicando aos alunos a limitação. Olha, esse livro a gente vai usar porque ele é interessante pela razão A, ou B, ou C, porque, né? Então, provavelmente, o mais interessante é não adotar um só, ter vários, né? Justamente para estimular a crítica, né? Mas é muito interessante, porque na aula que eu dava, falei, olha, sobre esse assunto, o Bruan diz uma coisa, o Segawa diz outra coisa, o outro diz outra coisa. Aí levanta a mão lá. Qual deles é o certo, professor? Aí eu falei, não tem o certo, não tem errado, cada um tem uma interpretação, né? Aí outro levantou a mão e falou assim, mas qual deles você acha que é o certo? Ou seja, quem é a autoridade que vai me permitir que eu não pense? E que me diga qual é a verdade? O problema é que, para ter uma postura crítica, tem que questionar a autoridade nossa, como professor, como pesquisador. Não é fácil. Então, eu acho assim, é deficiente em relação ao reconhecimento do Nordeste e do resto do país. E quer saber, é deficiente também no reconhecimento de São Paulo e do Rio. A história da arquitetura moderna do século XX está para ser escrita. A professora Tayana faz um comentário aqui no chat que relaciona... Posso fazer um comentário? Diga. Não, desculpe, Zé Antônio. É só para complementar essa questão que eu lembrei agora, eu acho que o Ruth colocou muito bem, que é essa relação dúbia que nós temos que ter com os manuais. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que eles foram fundamentais, nós aprendemos com eles no passado e tudo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que questioná-lo continuamente, né? Dizendo que não estamos invalidando aquele cânone, mas mostrar os seus limites. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. E eles são muito importantes, sobretudo quando eu vejo. Agora, por exemplo, estou ensinando um curso que, há alguns anos já, que é sobre a arquitetura brasileira contemporânea. Né? E grande parte dele, 20 horas dele, basicamente, sobre a arquitetura dos últimos 20 anos no Brasil. Né? Num assunto no qual nós não temos ainda, né, um cânone, nós não temos ainda uma obra que abarque tudo isso em 20 anos. Né? Então, mostra, e é uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque a gente não tem esse cânone, que ajuda muito os grandes livros. Mas e quando eu fui montar isso, eu me peguei nessa situação, que a grande parte dos projetos que a gente vai pegando, os próprios alunos buscaram também, numa época, são de São Paulo. Né? É uma coisa que a gente também tem isso, e a gente vê que é difícil nos livrar, porque realmente é uma potência econômica, sobretudo nesses últimos 20 anos, né? que ofusca muito da produção dos outros estados. Né? Mesmo Rio e Minas comparecem, mas com a porção um percentual pequeno em relação a São Paulo. E os outros partes do Brasil ficam muito diluídas. Né? Bom, mas era isso. Muito obrigado, Ruth. Então, essa visão continua, né? Esse problema continua. A professora...
Nossa professora Tayana aqui fez só um comentário e vou passar para a professora Selma. Lembro que no mestrado na FAO mostrava o nosso edifício Caiçara, que era o nosso edifício do INSS aqui, inspirado pelas pesquisas da professora Grete Marluce, da UEMA, como exemplo de moderno, e havia uma dificuldade de compreensão, na medida em que era visto apenas pela chave estilística. Uhum. Ela coloca justamente dessa dificuldade. Professora Selma Chaves está com a palavra. Obrigada, Antônio. Ruth, teu livro assim é fundamental, né? Eu acho que é fundamental não apenas para nós, professores, pesquisadores, mas também para os alunos, né? Para que eles possam entender que o cânon, né, ele existe, mas ele está aí para ser apropriado pela gente, justamente a partir disso a gente poder realizar essa crítica, né? Eu acho que eu tenho visto muitos alunos que, às vezes, os alunos mais progressistas, né, não querem mais ler Gideon, nem Banham e nenhum outro, né, dessa literatura canônica, por conta dessa desconstrução, né, desses cânones e dessas ideias. E eu acho que o teu livro traz exatamente isso, no sentido de dizer, não, os cânones estão aí, eles foram construídos, né, mas a gente, para poder entender esses cânones, nós precisamos chegar até eles, né? Precisamos conhecê-los. Eu acho que o teu livro traz muito essa mensagem, né? E não só para nós como professores ou pesquisadores, né? Mas também para os mais jovens que estão iniciando nesse processo de pesquisa e de conhecimento da historiografia, né? Da arquitetura moderna. Então, assim, é fundamental. Obrigada, Zélia. Eu agradeço a gentileza. Eu fiquei pensando assim, a maior parte, quando eu comecei a pesquisa sobre o brutalismo, eu ouvi pessoas falarem para mim assim, mas o Banham disse que o brutalismo não é uma estética, é uma ética. Essas pessoas não leram o livro do Banham. Porque se você lê o livro do Banham inteirinho, lá no finalzinho do livro, ele bota isso na capa porque ele é esperto. Mas no finalzinho do livro, no item 9.4, vai lá conferir, ele fala assim, eu gostaria de acreditar que o brutalismo fugisse da regra da arquitetura e não fosse uma estética e sim uma ética, mas, na verdade, acaba sendo, como sempre, uma estética. Ele diz textualmente isso. O que acontece? As pessoas leem o título e aí repetem, feito papagaio. Então, concordo com você, tem que ler os textos, porque quando você vai ler os textos, o que você ouviu dizer que o Tafuri falou, que você ouviu dizer que o Banham falou, que o Gideon falou, não é nada disso. Por exemplo, quando você lê o texto, o Hitchcock tem, claro, é o norte-americano falando sobre a América Latina, então a gente já fica com 3 preconceitos, 3 pés atrás da orelha ali, mas quando você lê o livro, ele tem coisas muito interessantes, ele tem percepções muito claras de algumas coisas. Não dá para jogar fora, simplesmente. Não é assim, é muito primário jogar fora as coisas, né? Fazer, tipo, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, sabe? Eu sou contra ou sou a favor. Isso é muito primitivo, é muito primário. A gente tem que ter jogo de cintura, e concordo com você, tem que ler. Agora, a desvantagem, digamos assim, não é uma desvantagem, mas o mais interessante é que nós lemos tudo. Nós somos cosmopolitas. Os coleguinhas europeus e norte-americanos só leem eles mesmos. Eles são provincianos. Fica para pensar depois. Muito obrigado, professora. Professora Samira Santos, da UF, está inscrita. Me ouve? Não, sim. Eu não estou ouvindo. Me ouve? Agora sim. Sim. Não tem como não começar dizendo que é sempre maravilhoso ouvi-la, né, Ruth? Eu estava pensando aqui sobre a contemporaneidade, no quanto que isso nos ajuda sobre a construção do novo, né? E aí, Ruth, pensando assim, você acha que a gente está lidando com um novo modo de construir esses mitos? Será que a gente está, assim, pensando a universidade hoje, os alunos hoje, será que a gente está revisitando esse modo dessa leitura canônica? Porque a gente está, por exemplo, olhando lá para o modernismo, falando do Niemeyer, Lúcio Costa,
E será que a gente, daqui a 10 anos, essa construção dessa leitura canônica, a gente conseguirá ver de outro jeito? Por exemplo, se a gente tem dificuldade de encontrar leituras mais abrangentes, mais abarcadoras, a gente lê mais fragmentos, será que isso não é um indício de uma mudança nesse modo de construir esses mitos e esses cânones? Não sei se eu fui clara. Não, eu acho que é uma dúvida que todos temos, né? Será que alguma coisa vai mudar? Eu acho que na semana que vem o mundo vai mudar, né? Então, a gente tem esperança. A gente tem esperança o tempo todo de que o mundo mude. E o máximo que a gente pode fazer, eu, você, individualmente, cada um de nós, é dar a nossa colaboração modesta. Se isso vai mudar mesmo ou não, bola de cristal a gente não tem. Se tivesse, via qual era o número da loto, né? Mas eu acho o seguinte, esse edifício está muito bem consolidado. Então, para minar esse edifício, para destruir esse edifício, é quase impossível, pelo menos a curto prazo. Mas eu acho que a gente não pode se deixar intimidar pela dificuldade. Ou seja, se eu mudo a minha atitude como professora, eu posso continuar ensinando o Niemeyer, que, aliás, é um arquiteto da maior admiração pessoal minha, já escrevi sobre as obras dele, não tenho nada, não é pessoal, né? Mas, assim, a gente pode continuar fazendo tudo isso circunstanciando, simplesmente. A gente precisa circunstanciar mais claramente, ou seja, inclusive circunstanciar as questões e os problemas, né? Quando esses próprios autores, esses nossos pais da pátria aí, eles deixaram um monte de cortina de fumaças, né? Que a gente, né? Por exemplo, eu fiz um estudo há bons anos atrás, sobre os prédios de Niemeyer, prédios verticais do Niemeyer em São Paulo. Quando eu estava fazendo esse estudo, que inclui vários edifícios no centro e outros mais, alguém falou para mim, mas o Niemeyer não reconhece esta obra como sendo mais dele. Então, você vai incluir essa obra? Eu falei, está publicada com o nome dele. Tá nos arquivos da prefeitura, com o nome dele assinando. E se ele reconhece ou não reconhece, desculpe, mas é irrelevante ao caso. Ou seja, eu não estou desprezando o excelentíssimo senhor Niemeyer, pelo amor de Deus, quem sou eu, quem é na fila do pão? Peraí, não é isso. É que quando a gente faz as nossas pesquisas, a gente não pode se deixar intimidar por essas frases feitas. A dona Lina não gostava que chamassem ela de arquiteta. Ah, que bom. Então, na frente dela, eu não vou chamar ela de arquiteta, tá? Agora, no meu trabalho, da minha pesquisa, eu acho que, porque eu estou em 2022, e porque eu quero assumir a postura feminista, eu vou chamar ela de arquiteta. Ah, mas não pode, porque ela não deixou... A dona Lina se dava a liberdade de fazer o que ela quisesse, eu também me dou. Essa é a minha resposta. Então, é difícil, Samira, é difícil. Vai ser complicado? Vai. Mas a gente tem que ter uma certa, né, como diria o Guimarães Rosa, carece de ter coragem. A gente tem que ter coragem de não se deixar intimidar por essas frases feitas. Porque a gente muito facilmente se deixa, e os alunos, até mais do que a gente fala para o aluno, não, tudo bem, pode pesquisar o Art Deco, claro que é moderno, sim, pode entrar, pode fazer, porque a gente está pensando o moderno em outros termos, que não é só os estilistas, e o aluno fica apavorado, achando com medo. Então, é engraçado como os nossos alunos, às vezes, eles são até mais conservadores que a gente é mais doida, né, do que os aluninhos. Os aluninhos, às vezes, são meio já chegam na pós-graduação meio enquadradados, assim, né? A gente tem que desenquadradar eles, né? É uma coisa engraçada. Então, eu não sei, Samira, se isso vai mudar, mas eu acho que é inevitável a mudança. Tem que mudar. Espero, né? Tenho esperança. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Eu também, professora. Principalmente a partir da próxima semana. Principalmente. A professora aqui, Afonso, a professora Auxília está inscrita. Professora, sua palavra. Então, bom dia a todos e bom dia, Ruth. Um prazer assistir a Ruth
falando, apresentando seus pontos de vista sempre de uma forma tão direta, tão pragmática e tão inspiradora. Sempre eu acho que a Ruth foi uma inspiração para todas nós, que lemos os textos dela, os livros que ela tem produzido, e desde as edições da Projeto, que quando a gente vai lá nos anos 80, que a Ruth era editora da revista Projeto, e eu vejo, né, a trajetória dela enquanto mulher, arquiteta e pesquisadora. E muito me inspira, Ruth. E aí, durante a tua apresentação, algumas coisas assim, né? Eu anotei aqui, e aí começa o seguinte, a questão dos enfoques necessários, né? E que não dá para generalizar a historiografia. Esses compêndios enciclopédicos, né, que se propõem a fazer uma varredura por toda a história da arquitetura brasileira, eu também concordo plenamente, que eu acho bastante, eu não diria, eu tenho que ter cuidado com os termos, mas hoje se propor a fazer isso, eu acho uma certa prepotência, sem considerar as diversidades, as realidades estaduais, regionais, desse somatório que hoje nós temos no Brasil inteiro, com as diversas pesquisas realizadas, não apenas em pós-graduação, mas por jovens pesquisadores em PIBICs, PIVICs, que têm trazido à tona isso, né? Então, isso é um ponto. A outra questão que sempre eu me lembro que quando eu estava fazendo um projeto de pós-doc sobre o brutalismo com a Ruth, anos atrás, que eu estava, sei lá, foi em 2013, não me lembro, sobre arquitetura brutalista, lá no Mackenzie, e eu mandei o projeto para a Ruth, e a Ruth me disse assim, Caqui, cuidado para não ficar só na análise, tem que ser crítica. E realmente isso é verdade. Eu acho que a gente, nos nossos textos, nos nossos livros, nos nossos artigos, a gente não tem que ficar só documentando. Não é só documentar, como ela mostrou naquele slide, mas é também realizar uma análise crítica desses posicionamentos, dessas obras, dessas posturas, e também porque muitas vezes, quando a gente está estudando um personagem, uma personagem, a gente tem que se reportar lá naquela realidade e trazer para os dias atuais e olhar com um certo distanciamento e respeito e sem preconceitos sobre aquilo que foi feito. E aí isso puxa a uma outra questão da fala da Ruth, que é a questão das autorias e olhares. Olha, como mulher, como nordestina, eu estou igual a Luiz Erundina. Como mulher nordestina, eu digo uma coisa. Não é fácil, no século XXI, ainda continua não sendo fácil. Eu disse isso no Documão no Ceará, para a Nícia, na palestra da Nícia lá, ser mulher, ser nordestina, ser profissional, arquiteto, pesquisadora no Brasil. Não é fácil. É uma luta constante. A gente tem que ser muito resiliente, certo? E, assim, e não desistir. Eu vi a Ruth agora falando há pouco que realmente a gente tem que... Chega um momento da vida da gente que não dá mais para, entre aspas, ficar engolindo o sapo, entende? Ficar engolindo no seco, como diz aqui no Nordeste. Eu acho que a gente tem que, sim, lutar pelo nosso lugar, pelo posicionamento, não nosso só, mas das nossas companheiras. Eu estou fazendo um livro aqui em Pernambuco, com apoio do Funcultura, um projeto que eu aprovei, sobre modernidade tropical no Norte e Nordeste brasileiro, que sai no próximo ano. E eu fiz questão de botar um capítulo sobre as mulheres modernas. Uma arquiteta pernambucana, Andréa Porto, que foi orientada pela Aguilar, fez um trabalho bonito, apresentado ano passado, 2021, e traz algumas que estudaram aqui em Recife. Está muito legal o trabalho dela. Agora,
a gente tem que ir mais. A gente tem que explorar as obras, as parcerias. Gente, não dá mais para a mulher ser conhecida por esposa de, por filho de, filha de, sabe? A gente tem que ser a gente porque a gente é. E as mulheres, quando eu estou revisando a Ana Regina Moreira, a Eleni Lins, a Maria de Jesus Costa, várias, certo? Elas, o marido aparecia, o marido estava em cargo público, mas ela, mulher, estava sendo mulher e esposa, profissional, e lutando por um lugar na profissão e na historiografia. Enquanto os livros da história da arquitetura brasileira citam mulheres, com todo o respeito que eu tenho a Lina e a admiração, mas ninguém aguenta mais tanto Lina. Cadê as outras? Entende? E nisso tem sido feito alguns trabalhos no Nordeste, aí eu puxo aqui para a região que é que eu atuo, certo? Mas parabenizo o Grete lá no Maranhão, que inclusive está sendo com a orientação de uma aluna por Ruth, sobre as mulheres lá, que ela me procurou na época. No Ceará, o Bruno Braga, com o trabalho de Nícia, né, que apresentou, inclusive, ontem. Mas a gente tem que trazer à tona, gente, isso, nessa historiografia, não só a questão regional, da produção do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, que são pouco mostrados, certo? Como também o nosso papel, o papel de nós, mulheres, nessa historiografia. E eu acho, mais uma coisa também que eu quero colocar em cima do que a Ruth provoca na gente ao ouvi-la, é essa coisa da necessidade desse reconhecimento e da gente estar presente. E aí eu já faço um link aqui e um convite, Ruth. Você viu que foi lançado um número pela revista Documum, e Ricardo Paiva está aqui nos ouvindo, e divulgo, né, sobre a importância desse número 8, que convoca para falar de gênero e diversidade com a modernidade. Eu acho isso fantástico, entende? A gente se fazer presente com nossas visões, e como está sendo importante a gente aqui, nós mulheres, eu, Ruth, Grete, Selma, Sheila, são tantas, entende? Nessa construção dessa modernidade e lutando pela documentação e conservação do movimento moderno contra, muitas vezes, discursos machistas que existem no meio acadêmico. Que pena, que coisa feia, mas existe. E como existe? E nós sentimos isso na pele. Eu sinto isso na pele. E com certeza vocês, mulheres, e eu digo vocês porque vocês também devem pensar nesse posicionamento. E eu lembrei aqui um outro colega que está estudando também as mulheres, que é o José Carlos, né, e na Bahia. E eu achei engraçado essa última questão que vocês estavam discutindo, e a Ruth levando, em quem acreditar no que está escrito. Né? Em quem a gente acredita nessa historiografia. E como mestre em história que eu sou, eu aprendi uma coisa com meus mestres da história aqui de Pernambuco, professor Montenegro e tantos outros. A história oficial e oficiosa. Porque uma coisa é o que está escrito, né? Outra coisa é o que é, de fato. Nem tudo que está escrito é confiável. Nem tudo que está ali é. Tanto que les análises, a história oral, essa nova forma, né, que já não é tão nova, mas que vem sendo trabalhada com as desconstruções de discursos publicados por quem estava no poder. Então, assim, a gente tem o direito, sim. Fulano disse isso. Eu vou dar só um exemplo prático para encerrar. E eu até queria um esclarecimento dos acadêmicos. Só um exemplo bem prático. Eu estou escrevendo nesse livro, retomando o meu mestrado também num dos capítulos, sobre os Nunes, né? Porque eu faço um panorama por essa modernidade aqui, e vejo a influência dela no Nordeste brasileiro. Aí,
lendo e retomando as coisas que eu escrevi 20 anos atrás, 25 anos atrás, dizia Luiz Nunes, Rita Vaz, a primeira a escrever, diz que Luiz Nunes era carioca. Hugo Segawa, no livro dele, Arquiteturas do Brasil, diz que ele é mineiro. No site do Itaú Cultural e na internet, que ele é carioca. Aí eu disse, agora pronto. Luiz Nunes é carioca ou é mineiro? Tá, a interrogação. E aí eu fiquei pensando, eu não vou ficar discutindo isso, aonde ele nasceu, no meu texto. Resolvi que eu preferi, Ruth, que eu vou extrair, eu vou dizer ele é brasileiro. Porque, sinceramente, cada um que diz uma coisa, certo? E qual fonte confiar? Em que posição tomar? Então, quer dizer, são essas questões que me chamaram a atenção na fala de Ruth, e é isso. Parabéns, Ruth, pelas reflexões que você nos faz ter e que eu sucintamente procurei apresentar, que estavam aqui me inquietando. Obrigada, Antônio. Obrigada, Caqui. Eu escrevi um texto que ainda está sendo avaliado por pares, então eu não posso citar para onde, nem para quê, etc, etc. Mas eu fui pegar alguma coisa do que eu estou dizendo lá, que é uma das minhas dúvidas, que é se esse compêndio geral enciclopédico é a maneira que a gente tem para fazer. E aí eu fui estudar um pouco assim, quando é que nasce isso? Quando é que foi inventado? Ele foi inventado, historicamente falando, quando os europeus começaram a navegar pelo planeta Terra inteirinho e começaram a adquirir informações de todas as partes, e aí um sujeitinho que estava sentado lá no gabinetezinho dele, lá em Paris, recebia todas aquelas informações, fosse ele o Descartes, fosse ele não interessa, ele acumulava aquelas informações. Então, à medida em que os seus pares mercadores se expropriavam as riquezas de todas as partes, vinha também todas as informações culturais, e essa pessoa, assim, sabida, ela sabia, ela acumulava. Então, o Gabinete das Maravilhas, as enciclopédias, tudo isso é a vontade de dominar o mundo culturalmente, saber tudo que há nesse mundo, e de um ser que é, de novo, eu falei, o pessoal deu risada, mas, de novo, é um ser humano, macho, europeu e branco, que está sentado no seu gabinete e que se arroga, porque é uma arrogância, o direito de falar sobre tudo e sobre todos, etc, etc. Isto posto, eu acho o seguinte, eu acho que não tem problema um compêndio enciclopédico se ele for escrito por um de vocês aqui ou por mim. Quando eu falei isso para uns alunos, não, mas aí... Então, por que não? Por que não um compêndio enciclopédico escrito pela visão de nossa? Ou seja, ou será que isso é uma coisa boa? Não sei. Mas eu acho que a gente tem que perder o medo de achar que só eles podem fazer isso também. A revista como número 8, já estou de olho nela, pode deixar, com meus alunos lá. Beleza, autoria, né? Em qual fonte confiar, que foi sua última questão? Eu não vou falar de todas para não me estender muito. Eu acho que a gente explicita o critério. Basta isso. Naquele texto que a Flávia organizou, que eu fiz junto com ela, mas foi basicamente a minha aluna que fez o texto, a gente fez questão de dizer qual foi o critério que a gente usou em cada momento da pesquisa, cada vez que a gente encontrava um problema metodológico qualquer. Fazemos assim ou fazemos assado? Bom, fazemos assim. Porque deixando rastros explícitos dos critérios, não está errado. Quem não gostou, usa outro critério e faz outro texto. Beleza. O que não pode é naturalizar as coisas, fingir que esse é o único caminho, adotar as coisas sem explicar por que está adotando. Isso é ruim. Mas adotar critérios é inevitável. Eu ponho que é brasileiro, eu ponho que... Não, eu adotei esse critério. É só explicitar, não tem problema, eu acho perfeito. Toda vez que a gente tem uma dúvida metodológica, a gente explicita o critério e vai em frente. Né? Mas eu não quero me estender demais também. Professora, eu vou ler aqui o comentário do professor Ricardo Paiva, da Federal do Ceará, e vou passar para a Cláudia, a gente vai para Roraima depois. Né?
Essa discussão sobre as revisões historiográficas não podem ficar restritas após a graduação. As disciplinas de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo devem incorporar, logicamente, um nível adequado ao debate na graduação, né? Concordo. E ele finaliza aqui, como bem comentou o Fernando, a produção de conhecimento sobre a arquitetura contemporânea também requer esse esforço coletivo para questionar o cânone, com importantes impactos na praxis. Uhum. E eu vou passar a palavra para a professora Cláudia Nascimento, de Roraima. A gente vai do Ceará para Roraima. Ruth, desculpa, estou de máscara, porque eu estou num ambiente semipúblico aqui. Eu queria comentar contigo, eu acho que vem ao encontro do comentário que foi colocado agora, né? Eu acho que, pelo menos aqui em Roraima, e de uma forma bem intensa, né, a visão da profissão do arquiteto, ela está muito restrita, né? E ela está restrita a essa perspectiva do cânon, né? Desconstruir isso, no caso, especialmente aqui em Roraima, onde a gente tem... Ops. Oi. Eu acho que... Eu acho que está dando... eu estou tentando localizar aqui quem está É uma pessoa... vazando o áudio. É Natália que está vazando. Posso continuar? Pronto, acho que... Agora eu acho que foi. Bem, aí o que eu... Desculpa falar, né? Porque a gente tem que falar a partir da nossa perspectiva, não tem como fugir disso. Então, aqui isso é muito claro, né? E eu acho que a contribuição do seu trabalho, desse livro, e toda a construção crítica em torno da modernidade, ela é importantíssima, e concordo que ela precisa ser trazida para a sala de aula. Quando você falou da questão do Niemeyer, dos prédios do Niemeyer, eu acho que isso é um tema para ser trazido para a sala de aula, quer dizer, a responsabilidade de nós como arquitetos no que a gente faz, mesmo que depois seja revisto, né? Seja como projetista, seja como crítico, mas a gente não pode negar nossas crias, a gente tem que ter consciência na hora de gerir, né? Ou gerar, o que seja. Então, nós não estamos mais num tempo de edição, de escolha de herói, mas de complexidade, né? Tudo que fazemos, né, faz parte da nossa construção como agentes históricos e influencia o mundo. Isso aí a gente tem que trazer o debate na formação dos nossos alunos também nessa perspectiva, né? E parar, né? E eu vejo que a gente precisa aprofundar mais na perspectiva das pesquisas, das avaliações de produção, parar um pouco da avaliação quantitativa e começar a refletir na perspectiva qualitativa. Eu digo pelo seguinte: aqui em Roraima, a produção arquitetônica ela é muito recente. Os primeiros arquitetos, o primeiro arquiteto foi formado nas primeiras turmas da UFPA, então, quer dizer, a partir de meados da década de 60. Então, tem muita gente que veio para cá, né, produziu muito. Tem arquiteto que fala: eu me orgulho de ser arquiteto com maior produção por metro quadrado. Mas qual é a relevância dessa obra, né? Então, a gente, especialmente, aí eu fico refletindo sobre o meu lugar, né? Como que a gente vai precisar estabelecer uma nova chave para essa mudança na formação dos futuros arquitetos, né? De perceberem em termos de qualidade mesmo, e não de quantidade, né? E eu acho que o seu trabalho
contribui demais nessa perspectiva. Mas eu queria colocar essa questão, se você consegue vislumbrar um pouco essa mudança de chave do nosso papel como professores, né, em sala de aula. Olha, eu acho que é importante. Vai ser complicado, porque, de fato, não é tão fácil assim organizar um curso. E a primeira ideia que eu tenho é a seguinte: a gente continua com aquela ideia maravilhosa de que projeto é a única coisa que importa num curso de arquitetura. Portanto, o projeto, a gente tem uma relação professor-aluno bem razoável, e história é um professor para 50 ou mais, no caso de outras universidades maiores, como é a minha, que tem um monte de alunos, e você tem que se virar. Então, nessas condições de temperatura e pressão, só fazendo milagre, né? Precisa chamar o santo protetor dos professores para ver se dá um jeito nisso daí. Então, enquanto a gente ainda partilhar o predomínio da ideia de que a arquitetura é uma profissão técnica, porque é, que é uma profissão de ofício, porque é, e enquanto a gente achar que a formação desse arquiteto, a história da arquitetura e a teoria da arquitetura é para dar um perfumezinho de erudição assim vago, né? Eu acho que não tem solução. A solução vai continuar sendo o que a gente faz, porque a gente até que faz muito. Eu acho que todos os colegas fazemos milagre, né? Então, e aí se a pessoa quiser dar conta de toda a história da humanidade, depois de toda a história de não sei o quê, aí é que ela não consegue mesmo. Mas eu estudei no meu ginásio, naquele tempo chamava ginásio, dos anos 60. Eu estudei no meu ginásio, num colégio muito renovador do Estado, que era o sistema de ensino vocacional, que existem já teses, doutorados sobre a pedagogia do vocacional e tal. Eu era só uma criança e estava ali estudando, digamos assim. E era interessante porque tinha, assim, no primeiro ano do ginásio, que hoje seria a 5ª série, né, a gente estudava só a cidade de São Paulo. No segundo ano, o Estado, no terceiro ano, o Brasil, e no 4º ano, a América Latina. E não sei, isso era uma proposta didática daqueles educadores daquela época, de que o aluno se engajaria melhor se ele começasse pelo lugar dele, né? Então, eu tenho certeza, a maior parte de vocês, como professores, já faz isso. Eu acho que a gente faz esse esforço de começar engajando os alunos pelo lugar que a gente está, e não começar pelas grandes histórias e narrativas internacionais, para depois, quando chega no lugar, daquela síndrome de cachorro vira-lata, de que aqui nós somos tão pobres, tem tão pouquinha coisa. Ou seja, uma maneira de contrapor a esse discurso de cima para baixo é a gente começar do lugar. Bom, o lugar é perfeito? Não. Tem problemas? Tem. E se é Roraima, se é São Paulo, se é Rio, tem problemas. Um monte. Os problemas de São Paulo são tamanho família. Sim, tem problema para chuchu, tem mais problema que solução. Tem muita arquitetura legal em São Paulo? Tem, mas também um monte de coisas que têm problemáticas, né? A quantidade de metros quadrados que se constrói de qualidade arquitetônica abaixo da média para qualquer coisa também é enorme. Ou seja, eu acho que a gente tem que, não querendo diminuir as questões que vocês enfrentam, porque é uma área pioneira e, portanto, tem questões de pioneiras importantíssimas, que eu não sei nem como trabalhar elas, porque não é a minha realidade, então você sabe como trabalhá-las, não eu, né? Mas eu acho que a ideia, a gente faz o que pode, o ensino já mudou bastante, etc. Os colegas lá na Argentina, eles têm os encontros de professores de História da Arquitetura. A Argentina e no Brasil tem o Projetar, que era um encontro de professores de projeto. Eu acho que o Projetar, que eu participei desde o primeiro, ele foi importantíssimo para discutir como se ensina e se aprende projeto, né? E continua sendo, mas, digamos, ele mudou. Eu não sei se não precisava de ter umas coisas parecidas para os discursos, como acontece com os colegas no Cone Sul, eles têm encontros de história e teoria. Eu participei já de vários desses encontros, né? Porque acho que isso aí, quem sabe, poderia fomentar um pouco esse debate, que a curto prazo não sei se resolve, mas a longo prazo não sei se resolve, mas fica a sugestão dessa possibilidade, né, de encontrar e discutir isso daí, né? Mas no jeito de condições que a gente tem para trabalhar, de dar aula de história, a gente já faz milagre. Nós tem que dar parabéns a nós, parabéns a vocês. Estamos fazendo milagre total aqui, com as condições que tem, né?
Aqui em São Luís, professora, eu dou a disciplina Arquitetura e Urbanismo Maranhense. E aí, de vez em quando, a gente tem que alinhar com os professores das disciplinas de contemporânea, moderna, e o meu desafio é dar em 40 horas, 60 horas, todo o panorama da arquitetura maranhense. E aí eu não posso ainda criar essa trilha, né, da arquitetura moderna maranhense, mas já é um começo, estamos discutindo. A professora Selma Chaves colocou aqui, o professor Linê diz que temos que nos apropriar e escrever sobre temas universais, nos apropriar do cânone. A professora Cláudia Nascimento, e a teoria não vale nada, o que vale é a tecnologia. Fernando Diniz, aqui na UFPS, separamos teoria de história há cerca de 10 anos, o que tem tido aspectos positivos e negativos. A professora Cláudia acha que vale a pena discutir essas experiências, e o professor Diniz coloca, começamos pelo período contemporâneo e vamos retrocedendo no tempo, que mostrou-se bem positivo. Né? Professora Selma, exato, Ruth, aqui começo com a arquitetura moderna de Belém, com os calouros. E a professora Caqui, verdade, não tem que iniciar indo lá atrás, temos que enfocar a realidade local e contextualizar. Não tem fórmulas, mas a gente vai tentando, né? Cada dia a gente vai tentando. O Pancho, quando eu apresentei o texto, quando o documentário não é suficiente, em 2010, num debate em Rosário, ele teve ataque histérico, que quem era eu para falar daquilo? Que bom que ele mudou, né? Estou feliz, estou bem contente. Também não é pessoal, gosto dele. Sim, não, também. É por isso Mas que a verdade é que, assim, a gente fica achando que são os outros que vão nos dar permissão para ser o que a gente é, e não é bem assim. A gente tem que abrir a mata-facão mesmo, porque tem que desbravar isso daí. Eu cansei de ouvir essa história de quem é você para falar para contestar o Banha. Eu escutei isso da minha tese de doutorado em diante, de 2005 em diante. Mas eu acho assim, eu não estou contestando o Banha, ele se baseava em fatos limitados e distorcidos e mal interpretados. Não é o Banha. E ele puxava a brasa para os amiguinhos dele, isso claramente fica bem claro na análise, né? Ele enfatiza, o Le Corbusier aparece no brutalismo dele no capítulo 4. E no começo só tem a Alison e o Peter Smith. Quer dizer, ele deliberadamente monta uma narrativa historiográfica que privilegia algumas pessoas em relação a outras. Eu diria que nós, hoje em dia, nós temos um pouco mais de consciência de que isso não se faz, digamos, né? Mas, naquela época, também o campo estava sendo desbravado, então dá para entender e justificar, não sei. Mas é isso, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai tentando todo dia. Se tivessem explicitado os critérios dele, a gente não estaria aqui revelando agora. Mas o Banha, particularmente, é muito bom de ler, eu gosto muito, tenho o livro dele todo rabiscado de cima a baixo, porque ele vai explicitando os critérios, se você lê com calma. O que acontece é que boa parte, como vários outros autores, é que a gente também não lê, a gente ouviu dizer, né? Ou esses autores são apropriados pelos manuais de arquitetura só na sua expressão limitada da afirmação, sem o contexto em que ele criou aquela afirmação, e aí vai reduzindo, degradando, né, as coisas, né? É isso. Precisamos relê-los. A Cláudia Nascimento comentou aqui, a gente não sabe como fazer, mas estamos juntos. Isso já é um começo. A gente não sabe, mas faz, e faz bem, e faz muito bem. Né? Parabéns para vocês que estão aí na batalha e na situação a mais difícil possível, conseguem coisas maravilhosas, como eu vi hoje Selma e Grete contando, né? Professora, eu quero mais uma vez agradecer, acho que a gente já está chegando no horário aqui. Já é meio-dia. Nem tinha visto. Todo mundo agradecendo e elogiando, né? Eu acabei não lendo aqui os comentários de elogio, que são muitos,
Vou encaminhar para a senhora. Tá, ótimo, obrigada. Agradeço mais uma vez muito a sua presença aqui. Acho que foi uma manhã extremamente produtiva, né? Uma manhã, para usar o termo da professora Grete, histórica, né? Poder trazer essa discussão aqui para o Maranhão, aqui para São Luís, que a gente tem tão pouca tradição, digamos assim, na pesquisa historiográfica da arquitetura moderna, e que a gente está construindo com muito esforço, muito sacrifício. É muito bom saber que a gente pode contar com a capacidade intelectual, a sensibilidade de todos os nossos colegas do Docomomo, todos os nossos colegas da região e da professora Ruth, que está aqui nos apoiando também, né? Muito obrigado a todos, gente. Foi um grande prazer estar aqui com todos vocês. Se a professora Ruth quiser dar uma última palavra, fazer alguma consideração. Olha, eu agradeço muito. Parabéns a vocês pela organização e pelo trabalho e agradeço o convite. Obrigada.